Olá! Hoje vamos analisar um conjunto de materiais sobre um tema que, olha, parece estar sempre em pauta, mas talvez não da forma mais conectada. Gerenciamento de riscos e ética nos negócios. A gente pensa muito em risco financeiro, de mercado, né? Operacional. Mas e a ética? Onde ela entra nisso tudo? A pergunta que fica é: será que tratar a ética só como, sei lá, um item de compliance ou uma questão de imagem? Será que isso não é um erro estratégico? Até que ponto um comportamento ético forte protege mesmo uma empresa de turbulências ou até de desastres, né? Para explorar isso, a gente vai se basear bastante num estudo acadêmico, viu? Publicado no International Journal of Civil Engineering and Technology. O nome é Risk Management and Business Ethics, Relations and Impacts in the GCC. Ele foca lá na região do Golfo. Bahrein, Arábia Saudita, Kuwait, Omã, Emirados Árabes, ouviu quase 1.000 pessoas por lá. A nossa ideia aqui é, destrinchar o que esse estudo traz de importante, sabe? E entender essa ligação que parece tão forte entre risco e ética e pensar no que isso significa na prática, não só lá, mas para qualquer empresa. Ok, vamos começar a desembrulhar isso, então. Existe essa tensão clássica, quase um clichê, né? De que ética atrapalha o lucro, que é um freio para a performance agressiva que o mercado parece exigir às vezes. Mas será que essa visão se sustenta mesmo? Olha, essa percepção é comum sim, mas a história recente e até mais antiga mostra que ela pode ser bem perigosa, viu? Se a gente olha para as grandes crises financeiras, tipo 2007, 2008, ou para escândalos corporativos que ficaram famosos, nossa, o caso do Ford Pinto lá nos anos 70, com aquelas decisões de custo-benefício terríveis. Lembra disso, sim. Pois é, o mais recente, né? Enron, WorldCom, Lehman Brothers e as fraudes tipo Madoff. A gente vê um padrão aí. Nesses casos, o risco foi medido muito na ponta do lápis, financeiramente, sabe? Ignorando ou diminuindo muito a dimensão ética das decisões. A falta de ética não foi só um tempero ruim, ela foi um motor central dessas catástrofes todas. Nossa, isso é forte. Então o que a gente está dizendo é que ignorar a ética não é só errado, mas é um risco ativo. Um risco talvez tão perigoso quanto um risco de mercado ou operacional. Ou até mais. Exatamente. Com certeza. É um risco com consequências que podem ser, assim, brutais. E em várias frentes, né? O estudo mesmo traz exemplos de multas pesadíssimas. A Siemens, por exemplo, pagou tipo 1 bilhão de euros por corrupção. A ThyssenKrupp, quase meio bilhão por fixação de preços. São valores que abalam qualquer empresa. Imagina. Mas, muitas vezes, o dano mais profundo, aquele mais difícil de consertar, é o dano à reputação. A Arthur Andersen, que era uma gigante da auditoria mundial, simplesmente implodiu depois do escândalo da Enron. Não foi só multa. Foi uma perda total de confiança que tornou a empresa inviável, né? Sim, acabou. Reputação, que está muito ligado a falhas éticas, é visto por muitos especialistas como uma das maiores ameaças estratégicas. Corrói a confiança de cliente, de investidor, do próprio funcionário. É algo muito concreto e difícil de reconstruir, sabe? Faz todo sentido. Confiança é intangível, mas o valor é bem real, né? Para garantir que a gente está falando a mesma língua, como podemos definir bem esses dois conceitos? Gerenciamento de riscos e ética nos negócios, pensando nesse contexto que a gente está discutindo. Boa ideia, vamos alinhar isso. Gerenciamento de riscos de forma ampla é aquele processo contínuo, né? De identificar, analisar, avaliar e tratar os riscos. E risco aqui é qualquer incerteza que pode impactar os objetivos da empresa. Pode ser para ruim, uma ameaça, ou até para bom, uma oportunidade. É usar os recursos do jeito certo para minimizar perdas e maximizar ganhos. É interessante ver como isso evoluiu, né? Começou muito focado em seguro, segurança física, lá depois da Segunda Guerra, mas hoje abrange risco estratégico, financeiro, operacional, legal e, crucialmente, o ético e o de reputação. O objetivo é duplo: proteger o que já existe e criar valor navegando nessas incertezas. Entendi. Proteger e criar valor.
E a ética nos negócios? Então, a ética nos negócios é aplicar princípios morais, valores, ao comportamento e às decisões dentro do mundo comercial. É sobre o certo e o errado, o bom e o mal, nas relações com todo mundo que é afetado pela empresa, os stakeholders. Clientes, funcionários. Exato. Acionistas, clientes, funcionários, fornecedores, a comunidade, o meio ambiente. Não é só cumprir a lei, é ir além. Buscar o que é justo, o que é responsável. O estudo até menciona o Peter Drucker, que dizia que não existe uma ética de negócios separada da ética pessoal. Os mesmos princípios deveriam valer para tudo. E claro, essa preocupação com agir certo tem raízes fundas, né? Em várias filosofias, religiões, o artigo aponta isso no contexto islâmico, onde a moralidade é vista como chave para a sociedade funcionar bem e para os negócios também. Certo, conceitos na mesa. Agora vamos para o coração da pesquisa lá nos países do Golfo. O que ela descobriu de concreto? Como esses dois conceitos, gestão de risco e ética, se relacionam na cabeça e na prática do pessoal que respondeu lá. Aqui a coisa deve ficar mais palpável, imagino. Sim, os resultados são bem reveladores. Eles usaram um questionário online, né? Conseguiram 970 respostas de 5 países do Golfo, usando aquela escala Likert de 1 a 5 para medir as atitudes. E várias coisas chamam a atenção. Primeiro, e talvez o mais importante, o estudo confirmou estatisticamente que existe uma relação forte e positiva entre perceber que a gestão de riscos é eficaz e perceber que o ambiente é ético. Ah, então tá ligado mesmo. Tá ligadíssimo. A conclusão dos autores é direta. Não dá para ter um gerenciamento de riscos eficiente de verdade sem garantir que todo mundo na empresa haja de forma ética. Uma coisa depende da outra, sabe? Segundo ponto. Quando eles olharam especificamente para a percepção sobre ética, os resultados assim à primeira vista foram ótimos. O pessoal deu notas altas para coisas como sou honesto ao compartilhar informações. A média foi altíssima, 4,80 de 5. Sugere um forte senso ético pessoal, pelo menos o declarado. Isso parece bom, né? Um ponto de partida positivo. Parece, mas aí vem o contraponto, que é quase um paradoxo, né? Uma outra frase. Sigo ordens independentemente se elas parecem antiéticas. Também teve uma nota, pasme, altíssima. 4,66 de 5. O quê? Quase igual a da honestidade, nossa! Exato. Quase tão alta. E aí os autores do estudo acendem o sinal amarelo, né? Eles sugerem que isso pode ser aquela tendência de dar resposta socialmente desejável, o que se espera que você diga, ou talvez uma cultura onde questionar ordens, mesmo que pareçam eticamente erradas, não é algo comum ou encorajado. Uau, essa dissonância é gritante. A pessoa se declara super honesta e, ao mesmo tempo, diz que seguiria ordens antiéticas. Isso é preocupante. Mostra uma desconexão talvez enorme entre o valor que a pessoa diz ter e o que ela faria numa situação de pressão real. Exatamente. E isso conecta com o terceiro ponto principal, sobre a percepção da gestão de riscos. A orientação geral para a gestão de riscos, a média foi 3,97. Foi percebida como mais baixa do que a orientação ética geral, que teve média 4,37. Dentro disso, a ideia de que gerenciamento de riscos é uma responsabilidade ética corporativa teve nota alta, 4,26, o que é bom. Mas a frase que teve a menor nota de todas no estudo foi: riscos que conflitam com meu sistema de valores devem ser evitados. A média foi só 2,78. Peraí, deixa eu ver se eu peguei. O pessoal concorda que a empresa tem o dever ético de gerenciar riscos. Eles se dizem pessoalmente éticos, honestos, mas, na hora H, a disposição individual de evitar um risco que vai contra os próprios valores é baixa. E a tendência a seguir uma ordem antiética é alta. É isso? Confirma aquela desconexão? Confirma e aprofunda. A interpretação que sai do estudo é que pode haver uma tendência de ver a ética na gestão de riscos como um dever da organização, sabe? Uma função da empresa. A empresa tem que ser ética, mas não necessariamente como uma responsabilidade minha, pessoal, intrínseca,
que exigiria que eu agisse, tipo, recusando uma ordem ou evitando ativamente um risco antiético. Entendi. É como se a responsabilidade fosse terceirizada para a estrutura da empresa e não internalizada como um guia para a minha ação no dia a dia. Essa lacuna, talvez, seja o maior risco ético escondido que a pesquisa mostra. Entendi. Essa tensão que o estudo revela no nível individual é um alerta e tanto. E isso faz a gente pensar: como é que uma organização pode construir uma estrutura que funcione de verdade para gerenciar esses riscos éticos de um jeito mais forte e fechar essa lacuna? Que tipo de base ética uma empresa precisa ter? Esse é o ponto crucial. O estudo, ao mostrar essa dinâmica, meio que aponta para a necessidade de ir além da política no papel, né? É preciso construir uma abordagem estruturada, modelos sólidos para gerenciar os riscos éticos. Isso significa identificar onde eles podem surgir, avaliar esses riscos e ter jeitos de lidar com eles. E a base para esses modelos, como o artigo sugere, olhando para filósofos como Kant, são os princípios éticos fundamentais. O estudo lista vários: justiça, não prejudicar, lealdade, credibilidade, responsabilidade, enfim, uma lista. Não precisa decorar, né? Não, a ideia central é o importante. Por exemplo, não prejudicar. Parece óbvio, né? Mas significa ativamente evitar ações que causem dano aos outros, combater aquele egoísmo que às vezes aparece nas decisões de negócio. Ou justiça, que não é só não fazer injustiça, mas também agir para corrigir as que existem. Esses princípios têm que ser mais que palavras bonitas na parede, sabe? Tem que guiar a decisão mesmo. E quem garante que isso saia do papel e vire prática no dia a dia? Imagina que a liderança tem um papel chave nisso. Absolutamente central. O estudo reforça muito o papel crucial da liderança, o que chamam de ética gerencial. A alta administração não pode só jogar a ética para o colo do compliance. Ela tem que ser a principal defensora e, mais importante, o principal exemplo de comportamento ético. O exemplo arrasta, né? Exato. A integridade dos líderes constrói confiança e motiva o resto da equipe a agir certo. Se o chefe mostra que vale pegar atalho ético para bater meta, essa mensagem vai ser muito mais forte que qualquer código de conduta escrito. Isso tem tudo a ver com responsabilidade sociocorporativa, a RSC. O artigo até menciona os níveis de Carroll. A base é ser lucrativo, depois cumprir a lei, aí agir eticamente, fazer o certo além da lei e, no topo, ser filantrópico. A ética da gestão é essencial para subir esses degraus. Precisa alinhar o formal, políticas, códigos, com o informal, a cultura real, as histórias contadas, quem é promovido, o exemplo do líder. E como avaliar esses riscos éticos especificamente? Dentro dessa estrutura, precisa ter uma avaliação de riscos éticos mesmo. O artigo menciona rapidinho a visão consequencialista, né? Analisar as consequências das ações. Uma decisão que beneficia poucos e prejudica muitos seria eticamente ruim por essa ótica. O objetivo dessa avaliação é achar, antes que aconteça, quais crenças, práticas ou pressões dentro da empresa podem levar a problemas éticos e quais, ao contrário, reforçam o que é certo. Ok, então a gente precisa de princípios claros, liderança que dá o exemplo e um jeito de avaliar esses riscos específicos. Se uma empresa consegue colocar tudo isso para funcionar direitinho, quais são os resultados concretos? O estudo mostra evidências dos benefícios do que se ganha com essa integração lá na região do Golfo. Mostra sim. O estudo é bem claro sobre os benefícios que o pessoal de lá percebeu e que valem para qualquer lugar, né? Primeiro, sustentabilidade e lucratividade a longo prazo. A pesquisa achou uma ligação direta entre gerenciar riscos éticos e a capacidade da empresa de durar e prosperar de forma sustentável. Não é só evitar multa, é construir um negócio forte para o futuro. Faz sentido. Segundo, como a gente já falou bastante, a reputação e a imagem corporativa saem ganhando muito. Empresas vistas como éticas atraem e seguram clientes e talentos mais fácil. Isso constrói um valor enorme para a marca. Terceiro, isso vira confiança e lealdade dos stakeholders. Clientes confiam mais, investidores se sentem mais seguros para colocar dinheiro, parceiro de negócio preferem se juntar com empresa íntegra. Confiança é a moeda da economia hoje, né? Totalmente. Quarto, o impacto no ambiente interno é grande. Um clima que o pessoal percebe como ético leva mais satisfação, mais engajamento, mais lealdade dos funcionários.
As pessoas querem trabalhar em lugares que elas admiram, né? Claro. E o estudo sugere que uma cultura ética forte desestimula ativamente coisas como suborno, fraude, essas más condutas, sabe? Promove honestidade, trabalho em equipe e, por fim, juntando tudo isso, gera uma vantagem competitiva clara. Empresas que se constroem sobre bases éticas sólidas acabam se destacando positivamente dos concorrentes, que talvez sejam vistos como menos confiáveis ou que pegam atalhos. Entendi. Então, a mensagem que fica do estudo é que ética não é um custo extra ou um luxo para quando as coisas vão bem. É parte fundamental da boa gestão, está ligada diretamente à redução de risco e à criação de valor que dura. Ser ético não é só fazer a coisa certa, é também um excelente negócio. Essa conclusão é poderosa mesmo. Fica muito claro que reduzir o gerenciamento de riscos só ao cálculo financeiro e ignorar a dimensão humana, ética, cultural, é uma visão muito curta, né? E perigosa. Os exemplos históricos de falhas grandes e os dados específicos do estudo do Golfo mostram isso. A ética tem que estar no centro da estratégia de risco, não na beiradinha. A liderança tem um papel que não dá para substituir, mas aquela lacuna que vocês apontaram na responsabilidade individual, nossa, isso é algo que não dá para ignorar. Aprender com os erros do passado parece fundamental para não repetir, né? Sem dúvida. E essa lacuna que a pesquisa identificou, essa diferença entre o que se declara ser ético e a baixa disposição percebida para agir contra ordens ou riscos que ferem os próprios valores, deixa a gente com uma reflexão importante para o futuro, né? A pergunta que fica martelando é: se a responsabilidade ética na gestão de riscos muitas vezes não é totalmente internalizada pela pessoa, se é vista mais como um dever da empresa, como é que as organizações podem, na prática, fechar essa lacuna? Boa pergunta. Que mecanismos, que treinamentos, que mudanças culturais a gente precisa para capacitar e encorajar cada pessoa, em qualquer nível, a realmente incorporar esse filtro ético na sua visão diária de riscos e nas suas decisões, principalmente quando está sob pressão ou diante de ordens meio cinzentas. Como transformar a ética do discurso na ética vivida, no gerenciamento de riscos do dia a dia? Uma pergunta essencial e com certeza desafiadora para qualquer organização que leva a sério tanto a ética quanto a gestão de seus riscos. E com essa provocação, a gente encerra a nossa análise de hoje. Agradecemos por nos acompanhar nesta exploração dessa relação tão vital entre ética e gerenciamento de riscos.